Aê, meus queridos do canal Diário com Jesus, que bom que vocês voltaram, que bom que a gente está se encontrando mais uma vez. Vamos de novo encontrar na Bíblia o Deus da hora certa. É o nosso segundo encontro. E dessa vez a gente vai ler na história de José, aquele famoso José do Egito, um episódio em que vocês vão ver o quanto Deus sabe o que pode ser chamado de o Deus da hora certa. Vocês lembram da história de José? Todo mundo conhece, né? Já viu algum filme, alguma novela, ouviu do papai, da mamãe, do vizinho, do locutor? Todo mundo já ouviu algum trecho da história de José. É muito legal. Começa no livro de Gênesis, capítulo 37, e vai até o fim. Dali até o final é a história de José. Se você não conhecia, cara, azar o teu. Você devia ler essa história toda. Senta em casa no capítulo 37 e lê, porque você não vai perder nada, é muito interessante. Se você já conhece a história, lê de novo, porque faz bem, é a palavra de Deus e a história vale por um filme dos bons. Pois bem, José era um garoto nascido em berço de ouro, o pai dele era rico, a mãe dele o amava, o pai tinha ele como predileto, Deus protegia muito e mais ninguém gostava dele. Os irmãos detestavam porque ele era um garotinho mimado, e era mesmo, ele era um dedo duro, e era mesmo, está escrito isso na Bíblia. Os irmãos tinham tanta inveja, tanto rancor, tanta hostilidade por ele, que um dia, traindo esse garoto, jogaram ele dentro de um poço que estava seco, e planejavam matá-lo mesmo, assassiná-lo, de verdade. Enquanto eles estavam pensando nisso, passou providencialmente uma caravana de mercadores por ali. Aí um dos irmãos teve a brilhante e salvadora ideia de vendê-lo. Ao invés de matá-lo, a gente vende e fica livre dele do mesmo jeito. E fizeram isso. Venderam José para aqueles mercadores. Os mercadores foram para o Egito, venderam José como um escravo qualquer. Quem comprou José foi um funcionário público chamado Potifar. Ele trabalhava para o faraó, era capitão da guarda do faraó. Comprou José e levou ele para casa. Ah, vai ser meu empregado agora. À medida que ele conviveu com José, ele percebeu que José estava aprendendo e fazendo muito bem o trabalho de gestor, de mordomo. Ele estava começando a cuidar das coisas de Potifar. E tudo que ele fazia, fazia bem. E ele foi gostando e foi confiando cada vez mais tarefas para o José. E do mesmo modo como Potifar gostou muito de José, a esposa dele também gostou muito de José. E botou o olho grande nele. A Bíblia fala que José era formoso de porte e de aparência. No capítulo 39, verso 6. Formoso de porte e de aparência. Potifar não devia ter levado ele para casa, não. Devia botar ele para cuidar da fazenda. Mas, verso 7. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor, a mulher do Potifar, pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Qual era o problema para ela? O problema é que José podia ser bonito, podia ser charmoso, cheiroso, de porte elegante, mas era um garoto íntegro, era honesto. A resposta do garoto a essa proposta foi essa aqui, ó. Como, pois, eu cometeria tamanha maldade com Potifar, com meu chefe, e pecaria contra Deus? Essa foi a resposta de um garoto escravo que podia estar com isso aqui jogando para o alto o melhor emprego que ele já teve até aqui. Mas ele falou assim, a mulher não gostou muito, aí inventou umas mentiras, se fez de santa, gritou, falou umas coisas lá e obrigou praticamente o marido dela, o boi manso do Potifar, a jogar o garoto na cadeia. O garoto foi parar na cadeia, injustamente. Ainda bem que foi injustamente, né? A Bíblia fala que bem-aventurados sois vós quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. É a última bem-aventurança. O segredo está em mentindo disserem todo mal contra vós. Se você for denunciado porque você é ladrão mesmo, sonega imposto, aí problema teu. Mas se for mentira, Deus está de olho em você. Deus vai proteger você. Deus vai recompensar você no momento certo. Mas a história continua. Ele foi parar na cadeia e ele não gostava muito de estar preso na cadeia. Ele sentia que tinha sido injustiçado.
Mas um dia aconteceu uma coisa estranha lá. Ele tinha um colega de cadeia, um colega de cela, que tinha sido copeiro do rei, um sommelier do rei. Trabalhava na cozinha e servia bebidas e cuidava do que o rei, o faraó, bebia. E ele estava na cadeia, tinha feito alguma coisa errada, talvez, ou acusaram ele de fazer alguma coisa errada. Um dia, esse copeiro teve um sonho e acordou incomodado com aquilo. Naquela época eles achavam que quando a gente tinha um sonho, eram os deuses que estavam tentando falar contigo. Então eles davam muita importância para esse negócio de sonho. Ele teve um sonho e no sonho dele, ele via uma parreira, né, uma videira com 3 cachos de uvas maduras e ele chegava com um copo, espremia as uvas no copo, fazia o copo cheio de suco de uva e dava para o faraó. Ele sonhou isso e pareceu estranho para ele. Ele acordou incomodado. O José, passando perto dele, viu que ele estava incomodado e falou: ô meu amigo, o que está te incomodando? O que está estranho hoje? Está doente? Aí ele falou: eu tive um sonho assim, está tudo muito confuso na minha cabeça, eu acho que significa alguma coisa, mas eu não sei. Aí José fala assim: olha, o meu Deus é o Deus ele conhece tudo quanto é sonho, ele é o mestre das interpretações. Conta para mim, se Deus me revelar, eu te falo. Aí ele contou, aí José falou: eu sei isso aí. Ó, 3 cachos de uva, 3 dias. Em 3 dias, o faraó vai tirar você aqui da cadeia e te levar de volta para você trabalhar como trabalhava antes. Você vai ganhar teu emprego de volta. Aí ele: pô, muito legal, obrigado, cara, obrigado. Você pode imaginar que José teria dito para ele assim também: ó, aproveita, quando você sair daqui da cadeia, fala lá pro faraó de mim, cara, por favor, me tira daqui. Você sabe que eu sou inocente, não devia estar aqui. Pô, e não é legal estar aqui. Fala lá com ele, se você puder. Ele pediu alguma coisa assim, mas não foi desse jeito. A Bíblia fala que ele pediu desse jeito, ó. Verso 14 do capítulo 40. Porém, lembra-te de mim quando tudo te correr bem, quando você sair daqui. E rogo-te que sejas bondoso para comigo, faças menção de mim a Faraó e me faça sair dessa casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nessa masmorra. Vocês estão percebendo a aflição de José, o rogo dele? Ele apela, ele implora para o amigo dele, para quando sair dali falar com o faraó. Ele fala: cara, pelo amor de Deus, por favor, eu te rogo, fala com o faraó, faça menção de mim, me tira daqui. Eu não fiz nada para estar nessa masmorra aqui, é tudo muito injusto. Por favor, cara, pelo amor de Deus, me ajuda. Faz isso por mim. Esse amigo recebeu exatamente o destino que o sonho dele revelou e que o José interpretou. Em 3 dias era aniversário do faraó, o faraó fez uma festa, chamou ele da cadeia e deu de volta o emprego para ele. Mas aí está escrito assim no verso 23. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Que mancada, cara. Que patifaria desse copeiro. O que custava ele mencionar o José para o faraó? O faraó estava feliz da vida, era aniversário dele, estava fazendo bem para todo mundo, tirou ele da cadeia. O faraó estava com o coração feliz, era só ele aproveitar, deixa, falar: faraó, aproveitar que o senhor é o nosso paizão, é o mestre dos mestres, o senhor é tão bondoso, gentil, generoso. Quando o senhor me tirou da cadeia, sabia que eu tinha sonhado com isso? E teve um hebreu lá que me falou falar dele para o faraó, mas ele esqueceu. Não falou nada. Mancada. Verso 1 do capítulo 41. Passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho. 2 anos de ingratidão, 2 anos de esquecimento, 2 anos de largado para lá, porque o copeiro não se lembrou dele. Esse sonho que o faraó teve é aquele famoso sonho que deu origem àquelas expressões tempo de vacas magras ou tempo de vacas gordas. Aquele sonho que o faraó tem em que ele vê 7 vacas belas, gordas, campeãs de leite saindo do rio, vem para o pasto, começa a comer, pastando lá, mas aí aparecem 7 vacas magrelas e feiosas, aí as vacas vêm, comem a vaca gorda, as vacas gordas, e continuam magras.
É claro que vaca não come vaca, mas em sonho vale tudo. E além do mais, a vaca era do faraó, o faraó faz o que quiser com elas. Sonho é sonho também. O sonho era esse. Teve a parte, a metade das espigas lá, mas era o mesmo sonho. Aí, o faraó, pelos mesmos motivos, fica incomodado. Ele não entende o sonho, acha que significa alguma coisa que ele precisa saber. E começa a ficar incomodado e chamar todo mundo para ver quem é que consegue revelar o sonho para ele. Aí aparece o copeiro-chefe no verso 9 e fala assim: Então disse ao faraó o copeiro-chefe: Lembro-me hoje das minhas ofensas, faraó. Eu lembro quando o faraó estava muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob prisão na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro, nós tivemos um sonho, eu e ele, cada um teve um sonho ao mesmo tempo. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Nós contamos-lhes os nossos sonhos e ele nos interpretou. E do jeito que ele interpretou, assim se deu. Só lembrou do garoto 2 anos depois. Foi na melhor hora que a gente poderia, se estivesse fazendo esse roteiro, escolher. Porque nesse momento em que o faraó estava incomodado com o sonho dele, apareceu alguém que poderia interpretar, como de fato interpretou, porque Deus deu esse talento, esse dom para ele. E vocês conhecem o resto da história. O faraó ficou feliz, viu em José alguém muito sábio e promoveu José ao segundo do reino, e a história continua e vai terminar muito bem. Aí eu fiquei pensando, o que seria se Deus tivesse atendido aquele rogo, aquela oração apelativa, aquela oração chorosa de José, quando implorou para o amigo dele, copeiro, para falar dele para o faraó e ele poder sair da cadeia. Se Deus tivesse atendido esse desejo de José, o que ia acontecer? José ia sair da cadeia, não ia voltar para a casa de Potifar, porque Potifar estava bravo com ele ainda, não ia virar talvez funcionário do faraó, porque não tinha motivo para isso. Ele foi legal com o copeiro e só isso. O faraó estava fazendo um favor para o copeiro e tirando ele da cadeia. Talvez ele virasse mendigo no Egito, talvez ele fosse virar um escravo sem dono, ele era escravo. Eu não sei qual poderia ser o futuro de José na circunstância de 2 anos antes. O fato é que, porque o copeiro lembrou dele na hora certa, ele virou governador do Egito. Nem um dia antes, nem um dia depois. Percebem como que Deus é o Deus da hora certa? Poderia até José ter ficado chateado, ressentido, amargurado, ter virado um cínico, revoltado contra Deus. Só que não tem registro disso na Bíblia. Mordecai também, quando foi esquecido na nossa história anterior, ele não tem registro de que ele ficou ressentido com tudo isso. Ele aguardou. Foi injusto, ele não entendeu por que Deus esqueceu dele, entre aspas, mas o fato é que ele não ficou amargurado por isso. Esperou. E porque ele esperou, quando as coisas aconteceram no tempo certo. Deus é o Deus da hora certa. Queridos, pode ser que a sua oração não seja atendida do jeito que você quer, do jeito que você espera. Pode ser, mas espera. Aguarda um pouquinho. Não se esqueça de que Deus é o Deus da hora certa. E a hora certa de Deus pode não ser a sua hora certa. E entre a sua hora certa e a hora certa de Deus, fica com a dele. É melhor pra gente. Você nunca se arrepende por esperar a hora certa de Deus. Eu espero que você jamais se esqueça disso. E eu também, não me esqueça, não venha me esquecer disso. Quando você fizer seus pedidos, suas orações e as coisas demorarem a acontecer, lembra, demorou para José, demorou para Mordecai, vai demorar para alguns personagens que a gente vai ver no nosso terceiro encontro. Pode demorar, mas vai ser na hora certa. Que Deus te abençoe e abençoe a mim. E que a gente possa ter, se Ele permitir, nosso terceiro encontro. Um grande abraço para vocês.